Eu acho que eu nem sei mais fazer isso aqui. Meados de 2006, Baltimore, Maryland. Ray Rivera recebe uma ligação misteriosa e sai às pressas de casa. 8 dias depois, seu corpo é encontrado em um hotel histórico, logo abaixo de um buraco no teto. As investigações levaram à conclusão de que ele ceifara a própria vida, mas nada fazia sentido. Óculos intactos, bilhetes criptografados, câmeras desligadas e nenhuma testemunha. O caso de Ray é envolto de teorias obscuras, códigos estranhos e talvez o silêncio de quem sabia o que realmente aconteceu. Bem-vindos mais uma vez ao Narrativa no Ar. Eu sou o Bonfim e depois de um longo período de hiato, eu tô de volta. Houveram aí algumas questões que me fizeram dar uma afastada do canal, entrar nesse hiato em relação a trabalho. Eu estava me adaptando, estou me adaptando ainda, mas a transição de empregos que eu tive assim que eu comecei a dar um direcionamento pro canal fez com que o meu tempo ficasse um pouco curto. Eu estou trabalhando no período noturno e tá puxado. Não é mole não. Como dizia minha mãe, a vida não é um morango. E eu troquei de microfone. Não sei se vocês perceberam. Eu estou de microfone novo. O meu microfone anterior, ele me dava aí um certo toque em relação à qualidade do áudio, né? Então, esse foi um dos fatores que também me fez dar uma parada na produção. Estamos aqui com 252 inscritos, mesmo nesse período parado, né? Eu agradeço muito a colaboração de vocês, a inscrição de vocês. Eu já peço para você que é novo aqui, por gentileza, me dá essa moral de se inscrever no canal, deixar o gostei no vídeo já no começo do vídeo, vai me ajudar muito a retomar, né, a movimentação aqui do canal. E sem muita enrolação, vamos para esse mistério que é muito cabuloso e deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Vamos pro vídeo. O Ray Rivera, ele nasceu no dia 10 de junho de 1973 em uma base militar, né, uma base aérea americana em Madrid, lá na Espanha. Sendo de origem porto-riquenha, ele foi criado por seus pais, o senhor Angel e a mãe Maria Rivera, ali entre a Flórida e a Califórnia. O Ray e seus irmãos também, eles cresceram em um ambiente bem familiar que valorizava muito os laços de fraternidade, quanto também as suas raízes culturais. Durante a adolescência, ele se dedicou ao basquete, à natação e ao polo aquático, ganhando uma bolsa integral de atletismo pela Universidade da Califórnia, onde ele se formou em inglês e literatura. Ray era uma pessoa que tinha um senso muito grande de curiosidade. Ele aprendeu a tocar piano quando criança, só de ouvido, e também quatro, que é uma espécie de cavaquinho porto-riquenho de 10 cordas, e ele era também muito apaixonado por cinema, memorizando roteiros de cabo a rabo em pouco tempo. Em dezembro de 2004, ele se mudou com a sua então noiva Allison para Baltimore, em Maryland, a convite de Porter Stanberry, um amigo de longa data. Ray então começou a trabalhar como escritor do boletim financeiro da Stanberry Research, mesmo sem ter experiência anterior com finanças. Ele era amigo do dono, quem indica, no caso, foi o próprio dono. E o intuito do Ray era construir um futuro sólido para Allison e ele. O casal comprou uma casa no bairro de Fells Point e começaram a sua jornada como marido e mulher, casando-se logo em novembro do ano seguinte. Ray sempre fora descrito como uma pessoa carismática, bem-humorada e que, sempre que podia, ele tocava piano em sua sala de estar para animar as pessoas com quem convivia, né? Pessoas que estavam ao redor dele
ali. Algumas pessoas relataram que ele não era de demonstrar seus medos e receios, embora outros conhecidos diziam que ele tinha pavor de altura. E guardem essa informação que vai ser bem importante mais tarde. Nos dias anteriores ao seu desaparecimento, em maio de 2006, Ray começou a apresentar algumas mudanças incomuns em seu comportamento. Segundo sua esposa, em determinado momento, o alarme da casa disparou por 2 vezes sem explicação, o deixando muito amedrontado e inquieto, coisa que geralmente ele não costumava demonstrar mesmo em situações de grande tensão. Ele passou a transparecer uma proteção excessiva com Allison, demonstrando uma certa ansiedade caso ela saísse sozinha de casa, acompanhando ela sempre que podia. Uma certa noite, depois de um trajeto de corrida que fizeram próximo a onde moravam, um homem se aproximou pela calçada, caminhando, e Ray entrou em pânico, desesperado. Familiares relataram que ele estava inquieto, meio inseguro e com algumas atitudes visivelmente estranhas. Do nada, ele mudava de humor, transitando entre uma elevação de ânimos até uma introspecção total. Para algumas pessoas, isso poderia ser uma instabilidade emocional, embora para outras tratava-se de sintomas sutis de uma crise emergente, né? Ray estava mesclando a sua vida social e profissional com a de um roteirista e cineasta amador. Em suas pesquisas, ele passou a ficar obcecado em estudar a maçonaria, comprando livros como Freemasons for Dummies e The Builders, chegando a fazer uma pesquisa de campo em uma loja de Baltimore. E lembrando aqui que estamos falando dos anos 2000, né, 2006, a maçonaria ela era vista nessa época como uma sociedade, e era de fato uma sociedade secreta, extremamente fechada, extremamente reservada, e existiam várias especulações sociais, né, sobre quem eram os maçons e o que eles faziam e se tinham de fato ou não algum envolvimento com o satanismo, né? Embora hoje a gente saiba que não é bem assim, por mais que a gente ainda não tem tanto acesso aos ritos e dogmas dessa sociedade secreta, né? Que hoje é mais considerada como uma sociedade discreta. Mas enfim, é só um comentário. Na tarde de 16 de maio de 2006, ele recebeu uma ligação enquanto estava em casa. A chamada teria vindo da empresa onde Ray trabalhava e, após atender, ele exclamou um "ah, merda" e saiu correndo, deixando sua carteira, charuto e levando apenas $20 no bolso. Algumas horas depois, ele teria voltado para casa, pegando alguma coisa em seu escritório e saindo novamente, deixando as luzes e o computador ligados, coisa que geralmente ele não costumava fazer. Em torno das 6:30 da tarde, uma vizinha teria relatado que Ray deixou a casa às pressas após receber uma segunda ligação e que não teria mais voltado aquela noite. Ninguém mais viu Ray Rivera com vida após este evento. No dia seguinte, Allison registrou o seu desaparecimento na polícia de Baltimore. Apenas no dia 22 de maio, o seu carro, um Mitsubishi Montero da cor preta, foi encontrado abandonado na rua St. Paul, próximo ao The Belvedere Hotel. Um ticket datado do dia 17, sugerindo que o carro estava ali desde após a sua saída de casa. Alguns funcionários de onde Ray trabalhava e colegas dele faziam buscas pelo teto da garagem do Belvedere no dia 24 de maio de 2006, que era ali uma espécie de estacionamento. Enquanto procuravam, eles avistaram algo intrigante. Os amigos de Ray notaram um buraco no teto metálico logo abaixo do estacionamento. Teto este seria de uma sala de conferências na ala sul do Hotel Belvedere. Ao chegarem lá, encontraram Ray já desencarnado e semi-decomposto. Próximo ao ponto de impacto estavam o seu celular, os óculos intactos e o seu par de chinelos. Não haviam indícios de movimentação no local além da queda de Ray. A polícia teria sido logo acionada e, ao chegar lá, rapidamente iniciaram os procedimentos de isolamento de área e perícia para determinar a provável causa da morte de Ray.
Policiais, juntamente com o legista da cidade, avaliaram os ferimentos, determinando compatibilidade com uma queda de grande altura. Só que as circunstâncias é que deixavam dúvidas, forçando os investigadores a classificar a causa da morte como indeterminada. Foi ressaltado ainda pelos oficiais que, embora o caso permanecesse aberto, não existiam evidências suficientes para seguir adiante, mantendo o caso sem um desfecho significativo. Em relatório policial, os investigadores ressaltaram: Dia 22 de maio, o carro de Ray Rivera é encontrado e apreendido. Em 23 de maio, foi coletado material do veículo e feita a tentativa de obter imagens de câmeras próximas. Contudo, tais gravações não trouxeram ajuda significativa, estando grande parte corrompida ou não estando em áreas relevantes. Em 24 de maio, após descoberta do corpo, foi realizada a autópsia no dia seguinte. Classificação da morte indeterminada, apesar de seus ferimentos serem compatíveis com uma queda de grande altura. Embora tal relatório seja dado como arquivado, as fontes indicam que não houve uma documentação oficial, no caso, uma documentação policial tradicional, contendo diagramas e fotografias da cena, depoimentos formais de testemunhas ou a solicitação da quebra do sigilo telefônico, para verificar com quem Ray falara ao telefone antes do incidente. Então a viúva Ellison, durante as buscas por seu esposo, encontrou um bilhete um tanto quanto peculiar colado na parte de trás do monitor do computador de Ray. Tal bilhete estava impresso em fontes maiúsculas, envolto em plástico e com partes cuidadosamente cobertas. Suas inscrições pareciam estar criptografadas e pouco faziam sentido para ela. As mensagens começavam com um cumprimento a irmãos e irmãs e se referiam a um, entre aspas, jogo bem jogado. Citavam nomes de pessoas do meio artístico como Christopher Reeve e Stanley Kubrick. Algumas citações à maçonaria eram evidentes, porém, devido aos recortes, tudo parecia levar a uma narrativa fragmentada e sem nenhum sentido. A polícia de Baltimore encaminhou tal bilhete para análise do FBI, que por sua vez concluiu que não se referia a um bilhete de autoextermínio. Para eles, o conteúdo não se tratava de uma despedida coerente, mas sim algo criativo, simbólico e meio vago. Relembrando aqui que o Ray estava tentando um começo em Hollywood como roteirista, então a hipótese foi a que mais pareceu válida ali para os investigadores. Irmãos e irmãs, neste momento, ao redor do mundo, vulcões estão em erupção. Que visão impressionante! A quem a virtude une, a morte não separará. Eu me coloco diante a vocês como um homem que entende o propósito e o valor de nossos segredos. É por isso que os valorizo como segredos. Isso foi um jogo bem jogado. Parabéns a todos que participaram, mas era a hora de acordar. Então, eu estou aqui. A vida é um teste para ver se você consegue controlar o espírito. Cuidem-se e aproveitem as festividades. Além das menções já ditas anteriormente, Ray também cita nas inscrições algumas referências a filmes, como o filme Os Outros, de M. Night Shyamalan. Ele menciona também tecnologias relativamente em alta na época, como Wi-Fi, engenharia genética e Bluetooth. O irmão de Ray, Henry Rivera, ponderou para a mídia da época que o bilhete não passava de ideias vagas e nada além disso. Ele reforçou que, após examinar os arquivos e diários de Ray, não encontrou nada que indicasse tendências ao autoextermínio. Para Henry, o bilhete nada traria para as investigações, já que ele acreditava que a vida de Ray havia sido ceifada por alguém. Até poderia que o bilhete fosse algum código bem elaborado ou ter sido planejado e implantado por uma terceira pessoa para despistar as investigações. Mas ao final das contas, o FBI tratou como algo irrelevante para o cenário do caso. Ao fim de tudo, a polícia de Baltimore determinou que o caso nunca foi declarado como autoextermínio, e o mesmo ainda continua em aberto até os dias atuais.
O legista da cidade declarou por meio de um laudo médico legal que a causa da morte seria compatível com uma queda de altura. Porém, o modo de como foi feito tinha circunstâncias inesclarecidas. Para o FBI, mantém-se a hipótese de provável autoextermínio. Quanto ao provável homicídio, as provas para tal ocorrido nunca foram explícitas, sendo a possibilidade descartada. Agora, em base às teorias, de início, os policiais cogitaram que o Ray poderia ter se autoexterminado, devido ao bilhete enigmático e ao comportamento errático que ele demonstrou em seus últimos dias. Usuários de fóruns que discutiram esse caso na época também cogitaram tal possibilidades, discutindo o fato de que o Ray poderia ter dado um salto de maneira irracional, já que ele tinha fobia de altura, como foi dito antes, né? Com relação à possibilidade de uma terceira pessoa ter ceifado a vida dele, usuários do Reddit apontam que o amigo Porter poderia, de maneira hipotética, ter algo a ver com um possível crime, já que o Ray tratava ali das finanças dele e ele poderia ter descoberto ali alguma tramóia ali, alguma maracutaia em relação aos valores da empresa, mas nada de fato fora levado como prova. Outras discussões também no Reddit indicam que algum desconhecido poderia ter posicionado o corpo de Ray no salão depois de causar o buraco no teto de alguma outra forma, tentando disfarçar um incidente ocorrido fora deste cenário. Porém, de acordo com a autópsia, os ferimentos encontrados em Ray teriam sido de fato causados devido a uma queda de grande altura, sem outras lesões, sob outra hipótese. Especula-se também no Reddit, que o Ray havia descoberto algo extraordinário e perigoso envolvendo a empresa em que ele trabalhava, ou de pessoas ligadas a ela. Possivelmente, segundo as discussões, Ray teria sido transformado em um arquivo morto para manter em confidência algum conteúdo digital relacionado à empresa do amigo. Uma teoria menos discutida especula que Ray teria orquestrado o fim de sua vida, incluindo o bilhete, tão bizarramente para que isso se tornasse inesquecível, possivelmente esperando que o ocorrido virasse um filme, mas essa linha de pensamento já é viajada demais para mim. Nenhuma dessas hipóteses foram levadas em consideração nas investigações, porém, isso só deixa evidente as camadas de complexidade que transformaram o caso de Ray Rivera num dos mistérios mais debatidos do True Crime até os dias de hoje. A Netflix trouxe de volta a série documental Unsolved Mysteries, muito popular nos Estados Unidos desde os anos 80. O documentário tem um episódio dedicado ao caso de Ray Rivera, e para a co-criadora Terry Dunn, eu não sei falar o sobrenome dela, esse caso é o que a deixa completamente perplexa, devido à profundidade do mistério e às camadas do cenário. O caso de Ray Rivera continua sendo discutido até então, envolto a mistérios inquietantes e cheio de complexidade. Um homem jovem, recém-casado e cheio de planos desaparece de forma abrupta, apenas para ser encontrado em circunstâncias que levantam mais perguntas do que respostas. O bilhete seria de fato algo irrelevante para o caso? Ou será que ele manteve um segredo obscuro que ninguém conseguiu decifrar ao longo de quase 2 décadas? Para alguns, se trata de um trágico acidente ou um ato desesperado. Já existem outros que acreditam que há uma conspiração por trás, cuidadosamente escondida, como, entre aspas, o jogo bem jogado. Mas o que me deixa mais impactado acima de tudo é o vazio deixado para Ellison e para os familiares de Ray. A gente precisa lembrar que, por mais que o mistério seja emocionante, sempre existe uma vida real que foi interrompida e sorrisos que nunca mais serão os mesmos. E sobre o caso de Ray Rivera, é isso. É bem curioso o fato de ele não aparentar ter envolvimento com
nada obscuro em relação à criminalidade, né? Mas a questão do porquê ele tá naquele estacionamento, do porquê ele ser encontrado como foi encontrado, sabe? Recentemente eu assisti uma série bem antiga, né? A Família Soprano, que é uma série excelente, e algumas questões, tanto do desaparecimento dele, as ligações e a forma como ele foi encontrado, me arremeteu a algumas questões sobre a máfia que não existe, obviamente, lá nos Estados Unidos, né? Mas enfim, e do mais é isso. De novo, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no canal. Peço, por gentileza, para continuarem. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um gostei, deixa um comentário. Eu sempre dou toda a atenção possível para vocês aqui nos comentários, tá? É um espaço que a gente tem tanto para poder falar sobre esse caso, quanto para vocês também trazerem novos casos para mim. E eu já tô divagando na despedida. Muito obrigado a todos. Espero que todo mundo fique nas bênçãos de Jah. E tchau.